Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galera, todo mundo preparado aí para a nossa aula de conversation? Pois é, vamos continuando aí com as nossas aulas online, na verdade, até porque essas aulas elas ficam gravadas, elas ficam lá para vocês estudarem, sempre que quiserem, sempre que for necessário. Tá bom, boys and girls? Então, a gente encerrou na aula passada, Unit 1, né? E a gente agora vai dar início a Unit 2. Vamos lá? Unit 2, Stories and Dreams. Ok? Então, bom, o que é? Sobre o que? Qual a temática dessa unidade? Unit 2, Stories and Dreams, sobre histórias, né? Sobre contos de fadas, sobre coisas que a gente aprende a acreditar quando a gente é criança. Ok, boys and girls? Então, vamos lá. A gente tem aqui de início para trabalhar, né? Um vocabulary desse material aqui, né? A gente tem giant, né? O que é giant aqui? Ó, tá um homem bem menor e um bem maior, né? Apesar de que tá meio feioso esse giant aqui, né? A gente tem fairy, né? O que é fairy? Aquela fafadinha, né? Que sai andando por aí. A mais conhecida de todas é Sininho, né? A fadinha do Peter Pan. A gente tem, olha a imagem aqui, ó. Que imagem espetacular, né? A gente tem aqui um monte de figuras, como é que se diz? Mitológicas, né? A gente, vamos lá, vamos ver quais são os outros. Aqui a gente tem Mermaid, que durante muito tempo, né? Pelo menos na época que eu tinha a idade de vocês, tinha gente que dizia que existia, que mermaids existiam de verdade, né? Que são as sereias. Unicorn é o cavalo que tem esse chifre aí, né? E é parte da mitologia também. Dragon, que é o dragão, e existe um dragão de verdade, existe o Komodo Dragon, o dragão de Komodo, né? De uma ilha, se não me engano, Komodo é uma ilha, né? A gente também tem o Leprechaun. Leprechaun, vocês já devem estar já familiarizados com o Leprechaun, né? Que é aquele duendezinho lá do St. Patrick's Day, né? Que cuida, ó. Olha ele segurando o pote de ouro ali, né? Segurando o pote de ouro, não deixa ninguém mexer nesse pote de ouro dele aí. E ele você não pode, né? Se você não tirar a vista dele, ele pum, vai e faz a maldade com você. A gente tem o Monster, e aí o monstro ele tem vários formatos, né? Tá mostrando uma imagem aí, mas o monstro ele passa por vários formatos, até o monstro que fica escondido, né? No guarda-roupa de vocês. Eita, revelei um segredo agora. Eita, vocês não sabiam que tinha. Gente, quando vocês desligam a luz do quarto de vocês, tem um monstro dentro do guarda-roupa de vocês, ó, que fica olhando para vocês à noite. Então, cuidado. Não é possível que vocês vão acreditar nisso, né? Vocês já são, pelo amor de Deus, quase ensino médio, né? E a gente tem o Alien. Olha, de todos aqui, esse daqui pode realmente existir. Talvez não nesse formato, né? Talvez não desse jeito que a gente imagina ele, né? Essa versão humanoide, né? Mas olha, é ser muito, mas muito pretensioso de achar que num universo gigantesco desse, a gente não tenha pelo menos outro planeta por aí com condições de vida, né? Já se descobriu que um dia que existe água em Marte, né? Que um dia Marte teve bastante água. Então, ó, nada impede. Ok, boys and girls? Então, bom, vamos lá. Vamos agora botar um áudiozinho aqui para vocês praticarem a pronúncia desses seres, tá certo? E depois a gente vai passar outro áudio, que é o áudio do texto, tá?
E com esse áudio do texto aí, vocês vão tentando colocar, né, as palavras que estão faltando de acordo com esse vocabulário que a gente aprendeu agora, tá? E depois a gente vai dissecando esse texto. Let's go. Unit 2, Lesson 1, Track 12. Giant, fairy, mermaid, unicorn, dragon, leprechaun, monster, alien. All right, boys and girls. Então, só passo uma vez, né? Porque vocês, obviamente, podem ouvir quantas vezes quiserem. Então, tem esse texto aqui, ó. Tá certo? Tem esse texto aqui. A gente vai... E a continuação do texto aqui também embaixo. Então, a gente vai passar o áudio desse texto. Tá? Mas antes da gente passar o áudio desse texto, vamos pronunciar esse R. Pronúncia do R, ok? Mermaid, bird, monster, doctor, soccer. Vamos lá, sobre um ponto de vista, né, de um nativo. Let's go. Unit 2, Lesson 1, Track 14. Mermaid, bird, monster, doctor, soccer. Ok? Então, that's it, boys and girls. Praticamos essa pronúncia do R, que tem muito unicorn, monster, mermaid, ok? E agora a gente vai ouvir o texto. Vocês vão ouvindo o texto. Além do contexto ajudar a encaixar as palavras, também tem o áudio. Então, você tem duas habilidades trabalhando aí. Vamos tentar fazer. Depois que tentar fazer, aí vamos lá para a explicação. Unit 2, Lesson 1, Track 13. People all over the world love stories. Some of these have fantastic creatures or animals in them. These creatures have the power to make us feel surprised, scared, or happy. They are different from humans and make the stories more interesting. Some stories are about monsters with lots of hair and big teeth. They are usually scary, but sometimes cute and friendly. There are stories with small creatures in them. Fairies, for example, are very pretty. They live in the forest, have wings, and can fly. Leprechauns are little people too. They come from Ireland and wear green clothes and big hats. They love gold. Most cultures also have stories about giants. They are much bigger than normal people. They often wear big boots and big belts. They are sometimes kind and gentle, but they can be scary. There are also stories about creatures that come from outer space. E.T. the Extraterrestrial was a popular science fiction movie about an alien that lived with some American children. Many stories are about interesting animal-like creatures. A unicorn is a beautiful white horse with a horn on its head. Dragons are enormous lizards with wings and long tails. They live in caves, and sometimes knights fight them. They can fly, and fire comes out of their mouths. Mermaids are half woman and half fish, and they live in the ocean. There's a famous story about one that falls in love with a man. Our lives would be much more boring without these wonderful stories and the creatures in them. What stories do people in your country tell? All right, boys and girls. So let's go ahead
Let's go and dissect. Vamos dissecar aí esse texto, ok? Então, vamos lá. People all over the world love stories, né? Pessoas ao redor do mundo amam, adoram histórias. Quem é que não gosta de história, né? Some of these have fantastic creatures or animals in them. Algumas dessas histórias, né, têm criaturas fantásticas e animais neles, ok? These creatures have the power to make us feel surprised, scared or happy. Algumas dessas criaturas têm o poder de nos fazer sentir surpreendidos, surpresos, assustados, felizes, né? Então, tem toda uma história por trás que, né, faz a gente se sentir atraído, né, por essas histórias. They are different from humans and make the stories more interesting. Eles são diferentes dos humanos, né? Diferentes, um pouquinho diferentes, e fazem a história ficar mais interessante. Some stories are about monsters with lots of hair and big teeth. Então, algumas histórias sobre monstros com muitos cabelos, né? Bem cabeludos e com grandes dentes. Aqueles dentes assustadores. They are usually scary, but sometimes cute and friendly. Então, geralmente eles são assustadores, mas às vezes eles são bonzinhos, são amigáveis, ok? There are stories with small creatures in them. E aí eu acho que small creatures, eles estão falando de, né? Fairies. Fairies, no plural, né? Those are stories of small creatures. Algumas histórias têm as criaturas pequenas nela, né? Fairies, for example, are very pretty. Então, as fadinhas, né, são muito lindinhas. They live in the forest, have wings and can fly. Então, elas moram na floresta, têm asas e podem voar. Aqui, ó, leprechaun. Eita, agora me pegou. Leprechaun. Eu acho que é assim. Leprechaun, eu só escrevo uma vez por ano e tchau. Leprechauns, aí era para estar no plural, né? Leprechauns are little people too, né? Então, leprechauns são pequenos também. Leprechauns, eu não sei se tem uma tradução, porque leprechauns é um duende, mas é um tipo de duende específico, né? Esse duende que vem da Irlanda, que se fala muito nele no St. Patrick's Day, naquela aula de St. Patrick's Day, vocês viram, né? É um leprechaun, várias pessoas se vestindo de leprechaun, então acho que não tem tradução para o leprechaun, nunca ouvi uma tradução duende da Irlanda, só se for trazer para alguma coisa desse tipo, tá? They come from Ireland and wear green clothes and big hats. Então, eles vêm da Irlanda, né? E usam roupas verdes e chapéus, grandes chapéus, né? Um aluno uma vez me perguntou assim, professor, se eles são da Irlanda, se eles vivem na Irlanda, como é que a gente vê um arco-íris aqui e no fim desse arco-íris tem um leprechaun? E aí me pegou de jeito, porque eu disse, e agora? Como é que eu vou explicar para esse menino que é pequenininho, um aluno pequeno, como é que eu vou explicar que, na verdade, é uma historinha de mentira, na verdade, né? Eu acabei dizendo a ele o seguinte, como ele não tem noção de espaço, né? Eu disse, não, é porque se você seguir todo o arco-íris, ele vai bater lá na Irlanda, ele termina lá na Irlanda. Aí ele não tinha nem noção, né, que a Irlanda ficava em outro continente, tinha que passar por um oceano inteiro. Aí ele acreditou na história. Ok, entendi agora. Certo, tá vendo? Então, mais ou menos por aí. Ok. They love gold. Eles amam ouro, né? Eles amam ouro porque, fala isso porque a proteção, eles protegem, a função deles é exatamente proteger o ouro. Na verdade, eles não querem que ninguém ou eles querem o ouro para eles. Eles não deixam. Quem vai roubar o ouro, eles têm uma raiva imensa.
Most cultures also have stories about. Eu acho que aqui seria seria giants, né? Giants. Né? Então, a maioria das culturas também tem histórias sobre gigantes. They are much bigger than normal people. Né? Eles são bem maiores do que as pessoas normais. They often wear big boots and big belts. Então, com frequência, eles usam, né? Como é que se diz? Botas, né? Grandes e cintos bem grandes. Não sei de onde é que tiraram essa ideia, né? Todo monstro usa bota grande e cinto grande. Anyway. They are sometimes kind and gentle, but they can be scary. Então, às vezes, eles são gentis, são legais, mas eles podem ser assustadores. There are also stories about creatures that come from outer space. Também existem histórias de criaturas que vêm de outros planetas. Então, E.T. the Extraterrestrial was a popular science fiction movie about an alien that lived with some American children. Então, E.T. o Extraterrestre foi um filme de ficção científica muito popular, né? Sobre um alienígena que vivia com crianças americanas, né? A história é incrível. Eu, quando era criança, bem pequenininho mesmo, eu assisti, nossa, foi uma coisa assim do outro planeta, né? Perdoe aí o trocadilho, mas realmente foi uma história de outro planeta, assim, realmente comoveu o mundo, assim, nossa, como, né? Todo mundo sofria com E.T., porque o bichinho queria voltar para casa dele. E.T., go home. Ele falava E.T., go home, com o dedinho dele. E muita gente ficou triste, a gente ficava triste de ver o bichinho querendo voltar para casa, né? Eu acho que um dos momentos mais felizes, vou ser honesto, um dos momentos mais felizes da minha vida foi exatamente quando eu fui lá, né, na Universal, no parque da Universal, e fui lá no ride do ET. Ride, corrida bem bobinha, né? A corrida é numa bicicleta, você fica andando numa bicicleta, e aí a bicicleta leva, né? Ela anda. Não sei se vocês já assistiram o filme ET, mas quem não assistiu, assista, que é um clássico, tá? Obviamente, para você vai ser muito bobinho, né? Os efeitos especiais não vai fazer nem graça para vocês. Mas, assim, é um clássico. O filme é um clássico, assim, porque toca realmente seu coração. E tem a cena em que os meninos com ele, eles começam a andar de bicicleta e a bicicleta começa a voar. Que eu acho que é uma das cenas mais marcantes, assim, né? Como é que se diz? Uma cena antológica, né? Chamam uma da cena antológica, assim, eles passando assim, inclusive tem a lua por trás, a lua cheia, e eles andando de bicicleta assim com ET, né? Eu acho que é uma das marcas. Então, o ride lá da Universal tem esse daí que você fica andando e a bicicleta começa a elevar e você começa a ver o ambiente, né? Que ET vivia. Inclusive, quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? Eu fui morar por um tempo no estado de Massachusetts, que fica lá no norte. E era só o que eu pensava, que era cheio de floresta, era floresta para um lado para o outro. Para onde você olha era floresta, assim, as estradas, você andava de um lado do outro, era floresta. E eu olhava assim para dentro da floresta e dizia, meu Deus, é idêntica à floresta de ET, assim, é a floresta de, né, araucária, né, de pinheiros, de pinhais, né? E assim, você vê por dentro da floresta porque o pinhal, ele tem só o tronco e lá em cima a folhagem. Então aquela floresta, até a floresta lá organizada, né? Que você vê folha, só folha embaixo assim, e o tronco cheio de tronco assim, e era todinho a floresta que a gente via no filme ET. Anyway, bom, eu tenho o direito também de, né, relembrar um pouquinho, né, afinal de contas, esse tipo de tópico, né, traz pra gente coisas, né, de lembranças da viagem de criança, né?
Ok? Então vamos lá. Many stories are about interesting animal-like creatures. Então várias histórias são sobre criaturas, né, interessantes, estilo animais. Então vamos lá. Agora eu vou falar mais de uns estilo animal, né? Então esse daqui, ó. Eu acho que é unicorn, né? Unicorn is a beautiful white horse with a horn on its head. Então, unicórnio é um cavalo branco muito bonito com um chifre, né? Horn on its head, um chifre na sua testa, na sua cabeça. Aí diz cabeça, mas é mais ou menos na testa, né? Aqui, né? Esse daqui certamente é dragons. Dragons are enormous lizards with wings and long tails. Então, dragões são, como é que chama? Lagartos. Lagartos enormes com asas e um rabo grande. They live in caves and sometimes knights fight them. Então, eles moram em cavernas e às vezes esse knight, a gente pronuncia desse jeito mesmo, não é knights, mas knights. Do mesmo jeito que se pronuncia a palavra noite, tá? Que são cavaleiros, né? Então eles moram em cavernas e às vezes lutam contra cavaleiros. They can fly and fire comes out of their mouth. Então eles conseguem voar e fogo sai da boca deles, né? O próximo aqui é mermaid. Mermaids deveria ser no plural. Deve estar colocando no plural, mas tudo bem, vocês ajeitam aí. Só bota o S. Mermaids are half woman and half fish. Então, como é que é mermaid em português? Esqueci agora. Mermaid em português é a sereia, né? Sereias são metade mulher, metade peixe. And they live in the ocean. E elas moram no oceano. There's a famous story about one that falls in love with a man. Existe uma história famosa de aqui que se apaixona por um homem. Our lives would be much more boring without these wonderful stories and the creatures in them. Nossas vidas seriam muito mais monótonas sem essas histórias maravilhosas e as criaturas nelas, né? What stories do people in your country tell? Então, que histórias a gente conta, né? Que história se conta no seu país, tá? Então, a gente tem várias histórias também. Quando eu era criança, pelo menos minha avó contava a história do Saci Pererê, do lobisomem, tem a história do lobisomem, tem a história de quê? Que mais a gente poderia contar? Contava essas histórias, né? Do Saci Pererê, do lobisomem, o que mais? Acho que pelo menos aqui no Brasil, acho que as mitologias, né? As figuras mitológicas eram essas mesmo. Não estou lembrando aqui de outra criatura. Tem a história do Boto, né? Tem a história do Boto. O Boto cor-de-rosa, né? Que se transforma num homem e aí seduz a mulher e arrasta a mulher para dentro do rio. Então, é a história lá do Amazonas. O que mais? Também tem a história do boi voador, né? Tem o boi bumbá, né? Lá no norte também. O que mais? Tem a história da mula sem cabeça. Também é outra história que a gente tem da nossa mitologia. Bom, se tiverem outras histórias aí da mitologia brasileira, bota lá no Class App, professor, o senhor esqueceu dessa figura mitológica, tá certo? Coloquem lá. E é bom, né, gente? É bom, é como o próprio texto diz. A vida seria monótona. Veja como eu lembro logo do filme ET, eu já volto, me remete ao passado, me remete à minha infância, né? Então, ajuda a gente a superar um pouquinho, né, a realidade da vida, que às vezes pode ser um pouquinho dura, né? Então, vamos lá. Write correct sentences here. Então, vamos lá escrever frases corretas. Aqui ele escreve uma frase, mas a frase não está completamente correta. Então, leprechauns are little people from France. Né? Na verdade, leprechauns
A little people from Ireland. Ok, deixa eu ver se eu encaixo tudo aqui, do 2 vai até o 6, né? 2 ao 6. Monsters, vamos lá. Monsters are never cute and friendly. Not true, né? Monsters are sometimes, não é isso? Sometimes cute and friendly, não é isso? Na verdade, são. Às vezes eles são. Ok? Dragons are flying horses. Ok, não exatamente, né? Dragons não são flying horses. Então, dragons... na verdade, seria mais simples colocar assim. Unicorns are flying horses. Sabe o que eu estou percebendo agora? Estou percebendo que esses energéticos, né? Os energéticos gostam muito desses símbolos, né? Primeiro tem tudo bem, Red Bull, né? O nome Red Bull te dá asas. Quem dá asa para a pessoa que toma, né? Pra dizer que deixa a pessoa energética. Mas tem Monster, né? Tem o Monster, aquele da Coca-Cola, né? E também tem o Flying Horse. Tinha, né? Ou tinha. Hoje acho que hoje em dia não existe mais, não. Mas tinha um energético chamado Flying Horse. Então, tá? Na verdade, pelo menos que eu lembro, unicorns não eram Flying Horses, não. Aqui tá dizendo que é. Flying Horse era que a gente chamava de Pegasus. Era um Pegasus, que era aquele que tinha asas, né? Aqui tá dizendo que ele tem asas. O unicorn ele só tinha um chifre. O que eu lembro de unicorn é isso daí. Number 4. Fairies wear big boots and belts. Not true, né? Giants wear big boots and belts. Okay. Next. E.T. the Extraterrestrial was a movie about a mermaid. Not true. E.T. the Extraterrestrial was a movie about an alien. Não esqueçam, tá, pessoal? Não esqueçam que palavras que iniciam com som de vogal, a gente coloca an, o artigo an. O som, lembrem-se, eu não disse que são palavras que começam com vogal. Palavras que começam com som de vogal. Palavras que começam com som de consoante, a gente vai iniciar o artigo indefinido, que diga a. Ok? Aqui vai ficar um pouquinho apertadinho, mas eu acho que cabe. Unicorns are horses with horns on their heads. Então, não é verdade. Peraí agora. Their hats, não. Unicorns are horses with horns on their heads, não hats. Ok, boys and girls? Então, é isso aí. Encerramos essa atividade. Obviamente, você tentou fazer essa atividade antes, né? De eu fazer para você aqui. Ok? Então, write the name of some famous creatures and the stories they're in. You can write the names of books or movies. Então, aqui vou deixar para você. Name, né? Smaug, creature, dragon, story, The Hobbit. Então, tem tanta, né? Ó, The Hobbit é uma história. Eu sei que a geração de vocês também tem várias histórias, né? Tem Harry Potter, tem aquele Prince of Persia, né? Ainda tem os clássicos, né? Tem The Beauty and the Beast, né? Que é a Bela e a Fera, e por aí vai. Ok, boys and girls? Então, como homework tá aqui, pessoal,
atividade, página 116 do livro de vocês, do workbook. O workbook de vocês fica lá na parte de trás do vídeo, tá certo? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Essa primeira parte, essa parte de vocabulário, vocabulário inicial da Unit 2, né? Que é muito bonita, tem muita coisa interessante, né? Dá para viajar um pouquinho no tempo. Vocês, sei que vocês são novos, mas dá para também voltar um pouquinho à época que era criança, como era bom, né? Como era bom ficar imaginando as coisas. Tá bom, boys and girls? Então, tá aí a nossa aula de conversation e a gente se vê, né? Vamos se vendo aí na aula presencial. For how long, I don't know, but here we are. Ok? Então, thank you very much. Tenha uma excelente quinta-feira aí. E um excelente também, excelente fim de semana. Afinal de contas, amanhã já é sexta-feira, dia de sexta. Ok? Goodbye.